Salve, salve! Sejam todos bem-vindos. Estamos voltando com o programa Bate-Prato, segunda temporada. Neste ano, realizado pelo projeto Comida, Memória, Afeto e Identidade, contemplado pelo Fomenta Periferia. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, que é a Iá Soraya, da Ilha Shell Moedé. Seja bem-vinda, Iá, sua bênção. Tudo bom, mãe Bianca? Pai abençoe a Mãe benção. abençoe, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, por poder participar desse projeto tão bonito, né? Obrigada. Falando sobre comida, memória, afeto, maravilhoso. Muito obrigada. Imagina. Aqui a gente tem umas comidinhas, como sempre, né, que a gente Uhum. preparou. Então tem aqui uma guacamole, tem a saladinha de casca de melancia, que é o diferencial sempre que a gente traz para o programa, que é uma receita do Panelarte. Tem dadinho de tapioca com geleia, tem torresmo, tem frutinha. E depois vai chegar um prato aí especial que a gente sabe que ela gosta bastante. Uma carninha preparada pela Ótimo. Rafa. E é isso. O nosso programa, o intuito dele é a gente preparar mesmo uma comida saborosa para o nosso convidado, de acordo mais ou menos com o que a gente sabe que ele gosta, né? E eu quis muito trazer ela aqui, primeiro porque é uma pessoa que eu admiro muito. Primeiro que é uma pessoa que eu admiro muito, e outra porque a comida tem uma relação muito forte com o candomblé, né, Iá? Sim. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho como que é essa relação, né, que tem da comida com o candomblé. Na verdade, a relação maior da comida com a religião, ela vem de encontro com o culto. Na verdade, essa questão é a forma de cultuar. Porque o candomblé, ele cultua os elementos da natureza, né, então a gente cultua o ar, a terra, o sol, o fogo, eh, o cultivo mesmo dos alimentos, a agricultura, a caça, a pesca. Então Sim, ela tem uma relação muito íntima com a comida, né. Então essa coisa da conversa, da memória e afeto, ela faz assim, ela se entrelaça com a religião, porque o fundamento da religião, quando a gente fala assim, a gente tem que dar comida para o santo, a gente tem que alimentar essas energias, esses elementos da natureza, para que esses elementos continuem se fortalecendo e continuem a nos fortalecer. É uma troca de energias. sim, Então é uma relação muito íntima, né, então não é só alimentar as pessoas enquanto saciar a nossa fome ou suprir as nossas necessidades carnais. É muito mais do que isso. A gente alimenta a alma, alimenta o espírito também. Então é uma relação muito íntima. sim, sim. Aproveitando que a senhora falou disso, eu queria só mostrar aqui rapidamente Uhum. o livro, né, que ela falou do afeto, da memória, que foi o que eu falei do início, que está sendo realizado o programa, que é o projeto, que foi contemplado pelo VAI, que é este livro que o Panelarte lançou, né, Comida, Memória, Afeto e Identidade. E a gente escolheu esse nome justamente por isso, porque fazendo um paralelo com a gastronomia sustentável, né? Então remete essa memória, essa lembrança da comida, das nossas mães, das nossas avós, que geralmente eram as mulheres que cozinhavam, Sim, né, antigamente, sim. mas trazendo numa releitura de aproveitamento integral, que a gente utiliza as cascas, a gente substitui os ingredientes, então a gente montou esse ano esse projeto baseado basicamente nesse livro, né? Certo. Que é a Comida, Memória, Afeto e Identidade, né? Maravilhoso. E inclusive na religião é feito muita coisa com comida, né? Sim, A senhora falou isso, mas assim, eu vejo que a comida ela tá no meio de tudo, ela tá no meio dos ebós, das oferendas, sim. né? Por que isso funciona? Tipo assim, por que a comida tá tão ali, principalmente nessa parte que a gente faz os ebós? E também queria que a senhora já aproveitasse e explicasse para mim e para o pessoal que está assistindo Uhum. por que o ebó, o que que é o ebó, por que que ele é Tá. importante ser feito. Eu vou começar o que é o ebó e vou falar o porquê que a gente Sim, usa as comidas. sim, O ebó, ele ou oferenda,
ele é um trabalho espiritual que ele é realizado para, vamos se dizer, amenizar certas coisas que a gente vai passar durante a nossa trajetória aqui na Terra. O ebó é levantado em cima do jogo de búzios, né? Então, quando você vai fazer uma consulta, o jogo vai te informar se você precisa ou não fazer essa oferenda. Um exemplo bem básico. Você vai ter que passar por uma estrada, você vai ter que passar por uma rua. Se você sabe que essa rua tem um buraco, se você sabe que essa rua tem uma valeta, e você consegue se prevenir, se precaver, você não vai sofrer um acidente. Você pode evitar esse acidente ou mesmo suavizar. Este é o trabalho do ebó. Você vai passar por essa estrada porque você acordou isso quando você decidiu encarnar. Então você vai passar pelaquela estrada esburacada. Só que ao encarnar a gente esquece desses acordos. Então o jogo de búzios vem para lembrar essas coisas que a gente vai viver. Então assim, já que eu vou passar por essa estrada esburacada, o que eu posso fazer para eu não cair no buraco? Aí vai surgir o ebó, que é onde você vai fazer essa oferenda para que você não caia no buraco, para que você não se machuque. Ou se você estiver passando de carro, para que o seu carro não fique preso nesse buraco, para que a sua roda não quebre. Então, assim, não é que você vai interferir no seu destino, muito pelo contrário. Você está suavizando essa caminhada. Pronto. Onde entram as comidas nisso, né? Onde entra a comida nessa história? Todo alimento, ele vem da terra. Então, o grão vem da terra, né? A farinha também vem da terra, porque ela vem da mandioca ou ela vem de qualquer outro alimento. Então, esses elementos a gente usa para o quê? Para passar nas pessoas, para tirar aquela carga e devolver para a terra, onde a terra vai fazer esse trabalho de transformação. Então, esse trabalho de transformação, por exemplo, se você está carregado e você não consegue enxergar que você vai passar por aquele buraco, esse trabalho de passar os alimentos em você e devolver para a terra é onde vai tirar o tampão que está sobre as suas vistas e você vai conseguir ver esse caminho e você vai conseguir enxergar o buraco e não vai cair lá dentro. Deu para entender mais ou menos? Deu. Então, e aí, explicado agora o que é ebó, inclusive os animais, também eles são uma oferenda para ebó, né, na religião. Sim. E até mesmo para desmistificar um pouco isso sobre os animais como oferenda para ebó e tudo mais, queria que a senhora também falasse, se puder, claro, Sim. por que é utilizado, né? Não sei se é essa palavra, utilizado, mas por que, né, são usados os animais como oferenda para ebó também? Certo. Todas as formas de alimento são ofertadas para ebó, não só de alimento. Os ebós, eles podem ser feitos com outros tipos de materiais, roupa, minérios, líquidos, não somente alimentos sólidos, né? Não só comida em si. Um animal é um alimento, nós somos seres carnívoros, então nós precisamos da proteína animal. Então, do mesmo jeito que o animal vem da natureza, é o que eu falei no início, nós vivemos da caça. No início da formação dos tempos do mundo, precisava caçar para comer, né? Então, se você não caçasse, você não comia. Sim. Caça e pesca. O peixe também é um animal. Então, o peixe também é oferecido como ebó, como oferenda, né? Então, o animal é utilizado porque, assim, no candomblé a gente trabalha com os 3 tipos de sangue. O sangue vegetal, o animal e o mineral. A terra traz tudo isso. Então, a gente extrai o minério, a gente extrai o alimento, desculpa, o animal, e também tem o vegetal. A folha é um vegetal, ela tem sangue. A gente usa para fazer banho, a gente usa para beber. Né? A gente faz suco de hortelã, de alecrim, de manjericão, enfim, vários Ela tipos. tem vida, a folha, né? Ela tem vida, ela tem sangue. Então, a gente usa esse tipo de sangue. Então, na religião do candomblé, a gente usa esses 3 tipos de sangue, animal, vegetal e mineral. E no início da formação de todas as religiões, elas também usavam o sangue animal. É que com o passar das décadas, das eras, dos milênios,
algumas religiões deixaram de fazer o sacrifício animal, né? Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. Era o quê? O sangue estampado na casa, nas portas das casas das pessoas era o quê? O que é um cordeiro? Não é um animal? Sim. Então, o sangue e algumas outras partes do animal vão para os deuses, vão para os orixás, vão para a terra. E a carne a gente come. Não se chama sacrifício, se chama imolação. Quando você oferenda, quando você oferta um animal para um culto religioso, se chama imolação, não sacrifício. E aí é por conta dessa questão da comunhão, você comunga com as pessoas. Então, eu não como pena, não como osso. Então, algumas partes do animal vai para o orixá, vai para a divindade, e a carne, coxa, sobrecoxa, peito, a gente come. Que inclusive serve de alimento para casa, né? E Exatamente. para muita gente. Porque é isso, no início era isso, sempre foi assim, né? As pessoas tinham criações, né, de animais nos quintais, elas tinham viveiro, tinha galinheiro, porque não tinha outra forma de subsistência. Então, era isso, criava a galinha no quintal, matava a galinha, comia a galinha. Era isso que acontecia. Sim. E só que hoje, por conta do que a gente vive, de viver na cidade, já não temos muito essa condição, mas é isso, é um meio de subsistência. Então, e como a senhora falou de antigamente, Uhum. que algumas pessoas deixaram de fazer isso, eu ia perguntar justamente isso. Com a tecnologia de toda que a gente vive hoje, sempre foi assim? Hoje em dia é diferente? Mudou alguma coisa? Mas quero mais saber do passado. Sim. Sempre foi assim e foi mantendo isso ou não? Já mudou? Mudaram muitas coisas. Eu vou responder em cima de uma pergunta. A senhora me pergunta o que mudou em termos de técnicas de imolação, técnicas de preparação dos alimentos, ou a senhora está me falando sobre, por exemplo, essa questão dos animais? No geral? No geral. Tá bom. Nem era dúvida, mas como a senhora falou, Já no surgiram geral. várias dúvidas. Então, sim, mudaram muitas coisas, justamente porque antes não tinha fogão a gás, então era tudo a lenha, na fogueira, né? As panelas, não tinham muitas panelas de ferro, olha, desculpa, não tinha panelas de alumínio, eram panelas de ferro, eram panelas de barro, né? Então, as condições físicas, né, territoriais eram muito diferentes do que a gente tem hoje, né? Os cultos eram realizados em roças. Hoje ainda tem muita roça, o que eu acho muito mais interessante, porque é muito mais favorável o ambiente. Porém, a gente vive numa situação muito urbana. Então, antigamente tinha o forno a lenha, hoje a gente tem fogão a gás. O pilão mesmo, para fazer o acarajé. Hoje a gente não usa mais o pilão para pilar o feijão. Hoje a gente já compra praticamente o feijão quebrado e descascado. Eu lembro que uma vez a senhora falou isso. Exatamente. Para fazer o acarajé, a gente tinha Uns que 2 dias para fazer o acarajé. Feijão por feijão para tirar a casquinha. Da minha iniciação até os 7 anos, todos os feijões foram descascados. E não faz muito tempo, foi tipo ontem de ontem. Sim. Mas assim, isso é uma cultura de cada família, né? Mas hoje, por conta de tempo e a evolução, liquidificador. Não tinha liquidificador, amassador de alho, triturador de cebola, centrífugo, essas coisas facilitam demais a vida, entendeu? Então, esse tipo de coisa evoluiu bastante, evoluiu muito e ajuda bastante essa questão do culto. Sim. Porque não dá mais, se você for pensar, que é isso, que o acarajé começava a ser feito um dia antes, para você pilar o feijão no pilão, e aí descascar, e aí depois você começar todo o processo. Nossa, a gente ia fazer o hambúrguer daqui 2 dias. A gente vai ficar. Já demora. Já demora, né? Porque é bastante coisa, imagina assim. Exatamente. Né? E voltando um pouquinho, né? Uhum. Essas oferendas que a gente faz, existem um lugar certo? Tem a ver com a particularidade dos orixás para fazer essa entrega das oferendas? Sim, tem. Cada ebó, ele vai ser entregue. Dependendo do caso do que sair no jogo, ele é entregue em um lugar específico
Porque aí vem várias vertentes, aí não é só a relação com o orixá, ele tem a relação da sua ancestralidade. Então, por exemplo, tem N situações, vai. Por exemplo, tem a situação de Ebel-Orum, que aí é uma questão de Abicu, enfim, que é uma outra sociedade espiritual. Então, às vezes, é um trabalho que precisa ser entregue, sei lá, no pé de um bambuzal, no pé de uma bananeira. Não tem relação com o orixá. Tem relação com a sua ancestralidade, com a sua individualidade. Então, tudo depende do que sai no jogo. Mas também o local da entrega tem coisas que têm relação com o orixá. Por exemplo, se a gente vai fazer um trabalho para algum, geralmente a gente entrega na estrada. Se é um trabalho para Oxóssi, a gente entrega na mata. Se é um trabalho para Oxum, vai no rio, para Iemanjá na praia, enfim. Então, tudo depende do que sai no jogo. Se é para orixá, sim, vai ser entregue no habitat dele, na casa dele, né? Porque a pessoa quer comer onde? Na casa dela. Sentado na mesa dela, é exatamente isso. Por isso que quando as pessoas virem uma oferenda, não chutem, não mexam. Por favor. Por favor, porque as pessoas, os espíritos estão lá comendo, gente. Exatamente. Então tá na porta de um banco, tá na porta do supermercado, é porque vai comer ali, não necessariamente só orixá. Tem outros espíritos também que comem ali, né? Sim. E aproveitando, né? Uhum. Quando as pessoas fazem esse crime, porque pra mim é um crime, um crime, quando você chuta, enfim, fala, grita, acontece. Como que eu posso perguntar? Tem consequências? Isso. Muitas. Pega um prato de comida, senta e começa a comer. Eu vou lá e chuto o seu prato. A senhora vai ficar como? Feliz? Pois é. Muito bem, né? Tá respondido. Continua chutando quem quer, né? Pois é. Isso. Outra coisa que eu vejo muito, que eu acho muito interessante, é os utensílios para o preparo das comidas, né? Uhum. São muitos detalhes e é tudo muito complexo, claro, né? Principalmente para quem é novo, tá chegando agora e conhecendo, mas é muito bonito, porque Sim. eu vejo um cuidado tanto com o alimento em tudo que vai fazer, como nos utensílios, né? Sim. E para cada situação existem utensílios, facas, colheres diferentes para esse preparo, Sim. né? Não sei se tem como explicar, mas por que isso? Por que que a gente não pode, vamos supor, a gente vai fazer um buri, eu sei que tem aquelas louças que a gente usa para o buri, Sim. mas a gente vai fazer alguma outra função, são outros utensílios, né? Sim. Porque é isso, para cada trabalho você vai utilizar um material diferente. Por exemplo, tem pessoas que têm intolerância à lactose. Tem orixás que têm intolerância a certos alimentos. Sim. Então, por exemplo, na panela de Oxalá você não pode colocar dendê. Como que você faz a comida de Oxalá na mesma panela que você vai fazer a comida de Exu? Tudo bem, você vai lá e lava com bombril e tal, mas a essência do alimento ficou ali. O resquício, O né? resquício do alimento tá ali. Então, por exemplo, a colher de pau. Aí varia muito de casa para casa, mas, por exemplo, na nossa casa, tem uma colher de pau para cada orixá. Por que que a gente não mistura? Justamente por isso, pelas particularidades e individualidades de cada orixá. Então, Exu não come sem dendê e Oxalá não pode comer dendê. Então, como você usa a mesma colher de pau na comida, né? Agora, quanto aos atos, é isso. Por exemplo, se a gente vai ofertar uma comida para Ori, que é para a nossa cabeça, o Bori, ele é inteiro dedicado a Iemanjá, que é a responsável pela nossa sanidade mental. Então, Iemanjá, a gente usa louça branca, porcelana branca. Por isso que o buri, a louça É louça toda branca, porque é dedicada a Iemanjá e algumas cantigas vão para Oxalá também. Então é tudo louça branca. Alguns pratos de barro também vão para a mesa, porque tem alguns orixás que não comem na louça. O acarajé, por exemplo, O ele acarajé vai é no de barro. barro. Ele vai no barro, a comida de Oxóssi vai no barro, por conta da regência daquele orixá. Certo. Então, isso tem a ver com a regência do orixá pelo ambiente que ele vive, o que ele traz.
Então, por isso que cada ato, que cada situação a gente usa um tipo de utensílio. Entendi. Falou fé. Como a palavra com fé. Uma coisa que eu tenho muita dúvida também, acredito que para quem está assistindo também, que não é da religião, é, cada orixá tem a sua comida, né? Não só a sua comida, mas é isso. Tem uns que podem comer mel, outros não. Uns que podem comer dendê, outros não. Isso foi uma escolha dessa divindade? Por quê? Tipo assim, por que que um come um, outro come outro? Sim. Sabe? Não foram escolhas. Vamos voltar na parte da intolerância. Tem algumas coisas que, assim, não é que o organismo daquele orixá ou daquela divindade não tolera aquilo. Por exemplo, por que que Oxalá não come dendê? Por conta da teimosia dele, que ele viveu uma história com Exu. E Exu pregou muitas peças nele, e aí ele, né, ele se ferrou por causa do dendê. Tipo, ele ficou anos preso por conta disso. Então, aquilo, para ele, marcou muito a vida dele. Então, foi uma coisa muito ruim. Ele perdeu a criação do universo, do mundo, por conta da bebida alcoólica. Então, você vê que são interdições, que não é uma alergia, não é uma intolerância, mas foram coisas que tiraram coisas boas do caminho dele. Foram alimentos, foram coisas que ele poderia ter evitado, mas que ele perdeu notoriedade, ele perdeu visibilidade, ele perdeu várias coisas por consumir uma coisa que é interditada. Por exemplo, essa questão da bebida alcoólica foi isso. Exu pregou uma peça e pela teimosia dele ele caiu. Então ele consumiu bebida alcoólica. Então por isso que a gente não põe bebida alcoólica em Oxalá. Aí Exu de novo pregou uma peça em Oxalá e jogou dendê nele. E aí, por isso, Oxalá não come dendê. E aí, é isso, ele perdeu, por exemplo, a notoriedade dentro do reino do filho dele, que foi Xangô. Ele estava indo visitar o filho dele. Sim. Então, não é uma escolha. Na verdade, o orixá não escolheu não comer aquelas coisas. Foram coisas que foram colocadas na vida dela. É igual uma pessoa que perde a dignidade pelo alcoolismo. Uma pessoa que, por exemplo, começa a ter doenças por conta de excesso de algum tipo de alimentação, por exemplo, o açúcar, a pessoa se torna diabético. Então, isso é uma interdição que é imposta na vida da pessoa e que acaba prejudicando ela numa questão Sim. de E aí, consequentemente, se Oxalá não pode comer dendê, quem é filho de Oxalá não vai comer dendê. Se filho de Oxóssi não pode comer mel, todo mundo que é filho de Oxóssi também não vai poder comer. exatamente, porque ele pode perder não só prestígio, ele pode ter outras consequências de problema. Porque é isso, você descende daquela família. Você não é o orixá, mas você descende daquele orixá. Sim, Então, eu falo que é um traço que vem no DNA. É igual eu tô falando sobre essa questão da intolerância à lactose, porque é um traço que vem no DNA. Então, sim, não tem como você tirar. Né? Por isso que, por exemplo, as pessoas que são regidas por Yansan têm problema com a cana-de-açúcar, né? Com o caldo de cana. Então, é algo que, assim, por mais que a gente não queira, o corpo responde. sim, entendi. Uhum. Vamos parar de falar um pouco, dar uma corridinha aqui. Esse dadinho de tapioca aqui, Gente, é sensacional. Dona Rafaela sensacional. Gente, eu amo dadinho de Geleia tapioca. de pimenta. Nossa, Eu vou maravilhoso. comer, gente. Dá uma pausa aí rapidinho. Hum, muito bom. Eu amo. Ai, gente, eu comi a ponta do negócio. Eu amo. Hum. Alguém quer? Não? Gente, pega aí. Hum. Outra dúvida, vou voltar um pouco, mas nessa relação da comida. Uhum. Eu já escutei, isso eu não sei real, mas eu já escutei que a gente precisa também pagar a boca do forno, Sim. né? A boca do fogo que a gente faz a comida também come, ela precisa ser paga. Eu não entendi muito bem quando eu escutei isso a primeira vez. Tá. Eu vou falar o que acontece na nossa família
eu não sei o que acontece nas outras, mas eu vou falar o que acontece com a gente. É um caso específico para o acarajé. É um caso específico para o acarajé. E a gente paga o fogo, que é Exu, que frita, que aquece o dendê e que frita o acarajé. Então, é uma particularidade. O que eu aprendi, o que me passaram, foi isso. Que a gente paga o primeiro acarajé que sai da fritura, a gente põe na boca do forno para pagar Exu. Para que os outros não desandem, para que consiga fluir. Porque tem energias, principalmente, por exemplo, nessa questão do acarajé, é porque quando a gente vai fazer uma oferenda para Yansan, tem muita coisa envolvida, tem muito Sim, egum envolvido. Então, às vezes os espíritos vêm comer aquela comida antes dela ser entregue. Então, por exemplo, você tá fritando um acarajé que não é para ebó. Você tá fritando um acarajé que é pro buri. Não, pro buri não vai entender. Mas se você tá fazendo um acarajé que vai pro ouro. E aí você tá ali, fritando o acarajé. E aí começa a desandar. O acarajé começa a desbeiçar. Começa a espumar o dendê. Começa a acontecer várias coisas. E aí o que que tá acontecendo ali? Você precisa identificar. Então, se você paga a boca do forno, se você tá pagando Exu, é para que ele consiga meio que dissipar esses espíritos para não atrapalhar o processo desse trabalho. Então, pelo que eu aprendi, é isso. sim, Mas sim, podem ter outras explicações. sim, sim. Essas comidas que a gente prepara, para os orixás são comidas, são alimentos que a gente usa no nosso cotidiano, né. Sim. Eh, essa comida a gente também pode comer? Os seres humanos podem comer também, quando é preparado para o orixá ou não? Depende da situação. Por exemplo, se é uma mesa de buri, a pessoa que está tomando o buri e a cabeça dessa pessoa, se ela permitir, pode ser compartilhado. Normalmente, sim, é compartilhada a mesa do bori, né? Aí depende também de N situações. Se o bori está sendo ofertado dentro do quarto de santo, onde tem os ibás, aí as pessoas não iniciadas não vão poder compartilhar daquele bori. Aí, e tem muito essa questão da particularidade de cada cabeça. Tem cabeça que não permite esse compartilhamento. A mesa de orô. A mesa de orô é do orixá. A gente não come. É para ele. Aquelas comidas são só para os orixás, né? Mas, na maioria das vezes, sim. Por exemplo, a festa do Ipeté de Oxum. O Ipeté é distribuído. A feijoada de Ogum é Sim, distribuída, né? O Inhã de Oxalá, no começo do ano, é distribuído. O acarajé de Inhansã, a festa de Oxóssi, que é o milho, fruta, pamonha, tudo é distribuído. Então, sim, depende da situação, depende do motivo, né, do que é feita aquela comida, sim, pode ser compartilhado. sim. A gente falou aqui do buri algumas vezes, e Uhum, aí eu queria que para quem está assistindo e não conhece, uhum. queria que a senhora explicasse o que que é o buri, que a gente já falou aqui várias Várias vezes vezes, como né? exemplo. Sim. Bori, bo significa alimentar, ori é a nossa cabeça espiritual. Então, bori é alimentar a nossa cabeça espiritual, a nossa alma, a nossa mente, né? Os nossos pensamentos. É um ritual ofertado à nossa cabeça. Como eu falei, ele é dedicado a Iemanjá, né? Porque Iemanjá é responsável pela nossa sanidade mental. E ele é utilizado para nos dar centralização, para organizar os nossos pensamentos, para a gente ter paz na cabeça para conseguir tomar as melhores decisões. Então, é onde é ofertada uma mesa, né? É uma mesa mesmo de comida, né? Onde tem, dependendo, do que sai no jogo, Sim. 16, 20, 30 pratos, enfim, uma infinidade de comida que é ofertada para a cabeça. Sim. Que a nossa cabeça que é o que a gente fala de ori, né. Isso que é então, a nossa cabeça é espiritual, tá, a alma, não a cabeça física, Sim, não o crânio, né, para sim, as pessoas entenderem que não é essa parte física, sim, é a parte espiritual, a parte da alma mesmo. sim. Eh, como é que eu posso dizer? Essa coisa de alimentar o ori, né. Eh, por que que a gente precisa fazer isso? Qual é a ajuda? Qual é a melhoria que a gente tem quando a gente alimenta o nosso ori
E como que a gente sabe dessa necessidade de precisar fazer isso? A gente tá louco. Não, brincadeira. Mas assim, quando a Que gente... nem eu tava. Isso. O que acontece? Quando a gente não consegue tomar as melhores decisões, quando a gente está confuso, quando a nossa cabeça está perturbada, quando a gente fica com aquela fadiga psicológica, emocional. Mas quem realmente vai falar se precisa de buri ou não é o jogo. Como ele atua na nossa cabeça? Imagine que o seu corpo está debilitado, está com anemia, está com deficiência de vitamina E, vitamina A, vitamina ferro, potássio, enfim. Está com uma deficiência de vitamina. O que que você faz? Vai lá e vai tomar uma vitamina. A cabeça é a mesma coisa. Por isso que são alimentos. Voltamos no alimento novamente, porque o alimento é quem vai fortalecer. Cada prato é dedicado a um orixá. Cada orixá é uma vitamina. Ogum é a vitamina do trabalho, Oxóssi é a vitamina da caça, Yansan é a vitamina da atitude, Iemanjá é a vitamina da sanidade mental e assim por diante. Então, cada prato... O candomblé é uma alquimia. Eu falo que a gente brinca de fazer química, não é brincar, mas a gente é um alquimista, a gente estuda os elementos, a gente estuda o que cada orixá se alimenta, por isso que cada orixá tem um alimento. Então, por exemplo, não adianta eu pegar, por exemplo, Ogum também come inhame. Então, só que o jeito que Ogum come inhame é diferente do jeito que Oxalá come inhame. É o mesmo alimento, só que preparos Diferentes. diferentes. Ogum come o cará assado. Oxaguian come o cará cozido, amassado, pilado. Ogum come o cará assado com dendê e mel. Oxaguian come o cará pilado, amassado com azeite de oliva. Então, você entende que são coisas diferentes? É igual você suprir a sua necessidade vitamínica com alimentos e com as vitaminas que o médico te receitar. Então, essas vitaminas, todas as vezes que esse prato está sendo ofertado para sua cabeça, quando eu oferto um prato de ogum para sua cabeça, eu estou falando, cabeça, olhe o trabalho, dê sanidade de trabalho para ela. Quando eu pego o axoxô, o milho de Oxóssi, e mostro para a cabeça, eu falo, cabeça, enxergue a melhor caça, se alimente da caça, consiga enxergar melhores caminhos para você conseguir caçar. Que hoje a caça é o nosso trabalho, né? É Sim. a busca pelo emprego, é a busca pelo dinheiro, pelo alimento de dentro de casa. Então, cada alimento, ele é uma vitamina para a cabeça. É onde vai se fortalecer. E é uma receita médica. Cada buri é uma receita. Eu ia falar e perguntar sobre isso agora, porque cada alimento a gente pode pedir algo, né? É, na verdade, quando ele está sendo ofertado, já está sendo pedido isso. Porque quando o Babalorixá e a Lorixá está rezando ali, ele está pedindo isso para sua cabeça. É, feijão preto, ou que seja o cará de algum, a gente está falando que a cabeça tenha bons pensamentos para o trabalho, que ela consiga ter firmeza para o trabalho. Eu estou jogando essa vitamina de trabalho na sua cabeça. Então você, que é a pessoa que está tomando buri, não precisa pedir nada. Você vai pedir no final. Né? A Sim, hora que você vai lá, acender sua velinha, fazer seus pedidos, aí você vai pedir o que você quiser. Mas nós, enquanto estamos rezando com aquelas, né, aquelas cantigas Yorubá, a gente está pedindo, é isso. sim, entendi. Agora a gente já falou tanto de comer, comer, comer. Vou pedir pra Rafa trazer aqui o que ela gosta. Carne, Carne, né, gente! gente? Tem a caça, o que a gente tava falando até agora. Exatamente. Obrigada, Rafa. Obrigada, obrigada. Fraldinha, Hum, assada, espero que vocês Obrigada, que obrigada, delícia. obrigada. Obrigada. É isso, a gente come carne. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou até misturar ela um pouco com geleia de pimenta, Muito bom. que isso é muito gostoso. Vou comer mais um pouquinho aqui, peraí. Inclusive, a gente tem o hábito de comer com a mão, né, no candomblé. Sim. E eu queria que a senhora explicasse o porquê. Se tem um motivo específico, mas eu sei que existe esse hábito de comer. E por que que a gente come com a mão? Certo. São em determinadas situações.
Não é todo dia, não é toda hora que a gente come com a mão, né. Eh, Especificamente, a gente come com as mãos no processo iniciático e durante as obrigações. Por quê? Esse ato, ele remete a você se abster das vaidades e facilidades que a vida te traz. Então, quando você está nesse processo de, obrigação, né, de iniciação, que seja, você está se abstendo dessas coisas que a vida te dá. O banho de chuveiro, dormir na cama, né, olhar no espelho, se maquiar. Então, comer com a mão é a mesma coisa. Você se abstém dos talheres. Então, você vai comer com a mão. Literalmente, você não vai usar os talheres. É justamente para você remeter aos tempos de que os nossos antepassados vieram. Como eles viviam? Não tinha talheres, né. Então é como se você estivesse ali rememorando o que eles passaram. Sim. E aí você está se abstendo dessa vaidade em memória deles. Então é um contexto geral, não só os Sim. talheres. E é ótimo pra gente sair da nossa zona de conforto também, né, Sim. ou não, tô viajando? Porque a Sim, porque gente a gente não valoriza o que a gente tem, a gente só uhum, valoriza a hora que não tem. é, Porque é isso, um banho de chuveiro nunca foi tão importante na vida quando você tem que tomar banho de bacia, de caneca. sim. Então, é a hora que você dá valor para aquilo, E né. eu vejo muito isso, assim, é uma das coisas mais bonitas que eu vejo, que é a simplicidade de você comer, de você sentar no chão, de você andar descalço, de você não precisa de vaidade Sim, pra estar ali, sim, né. exatamente. Você não precisa, isso é uma coisa nossa, do nosso ser humano. É, que, por exemplo, vai, os talheres, eles foram criados para facilitar a nossa vida. Ok, sim, é bom, mas se você tem um tempo, se você tem uma, né, aquela coisa, para relembrar que, por exemplo, as avós antigamente, o que que faziam? Colocavam um lençol no chão, jogava a criança no chão, punha um pratinho com a comida e deixava a criança comer com a mão. Primeiro para a criança sentir o gosto, sentir a A textura do textura, né. alimento, né, e saber como ela vai pegar aquele alimento, de que maneira que ela vai levar à boca. Por isso que eu falei que tudo começa no processo iniciático, porque é isso, quando a gente se inicia, a gente é um bebê recém-nascido. Então você está aprendendo a comer, então você está aprendendo a andar, você está nascendo para uma nova vida. Então, você precisa aprender a comer de novo, né. Quais os alimentos que você está pegando, como você vai levá-los à boca. Será que é melhor comer deitado? Será que é melhor comer sentado? Né, de que maneira fica mais fácil para você ingerir aquele alimento, né. Será que é fazendo bolinho? Será que é tentando raspar a mão no prato? Sim, Então sim. tudo isso são formas de reaprender e se reconectar com essa parte ancestral. Que as pessoas falam sobre ancestralidade, isto é ancestralidade. É você sentar no chão, comer com a mão, dormir na esteira, não você ficar pagando de gatinho na internet. A senhora falando tudo isso, eu faço esse paralelo, né, com o Panel Art, porque é justamente isso, a gente aprendeu a comer de um jeito, um tempo atrás, e aí conforme o tempo foi passando, né, com a tecnologia, com essas coisas gourmet e tudo mais, a gente, foi mudando o nosso hábito alimentar, Sim, né. Por que que a gente trabalha com as cascas? Justamente por conta disso. sim, Né, quando a gente apresenta o livro e fala: "Ai, tem bolo de casca de abóbora, tem uma receita com casca de banana, tem uma sim, receita com casca de abacaxi", sempre, 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 na maioria das oficinas que a gente faz, né, porque o Panelart também trabalha com oficina, certo. sempre tem uma pessoa que é sempre mais velha, uma Uhum, pessoa que já é mais uma senhora de idade, assim, fala: "Ah, eu fazia isso". Ou alguém mais novo que fala: "Minha avó fazia. Minha sim, avó fazia bolo de casca de abóbora, minha avó fazia geleia de abacaxi". Então, assim, eu não conhecia antigamente, mas pelo que eu vejo nesses quase 10 anos de Panelarte, é que todas as pessoas mais velhas que a gente já conversou ou deu oficina, falaram sobre esse jeito de usar as cascas nas receitas. Hoje é um absurdo para as pessoas mais novas, é, né. Quando a gente vai dar oficina para jovem, para criança,
Eles acham um absurdo a gente estar usando a casca da banana para fazer uma releitura, gente, de um bife, de uma Sim, almôndega. Não é comparando, não é sim, substituindo, sim, entendo. né? Mas é porque o nosso trabalho, além de mostrar essa possibilidade, que é pra gente usar o alimento por inteiro, é para que também pessoas que não têm condições de comer uma carne ou algum outro alimento que Pronto. seja mais caro, usar aquele alimento para substituir, Porque é né? exatamente isso que acontecia antes. Então, por que que somente essas pessoas mais velhas é que conhecem isso? Porque antes, a situação financeira das pessoas, elas não eram favoráveis. Vamos voltar de novo na criação da galinha no quintal. Do mesmo jeito que eram criadas galinhas no quintal, as pessoas tinham hortas, elas mesmas plantavam. Eu não vou tão longe, eu sou dos anos 80. No meu quintal tinha chuchu, quintal da casa da minha mãe, né? Tinha chuchu, tinha mamão, tinha mandioca. Aqui na área urbana, eu não tô falando sítio. Tinha isso. Meu avô plantava mandioca, tinha pé de mexerica tangerina, limão rosa. Então, assim, muitas vezes eu lembro do meu pai desempregado e a gente tinha que comer o chuchu que dava no quintal, porque a gente não tinha grana para comprar carne. Então, era exatamente isso que acontecia. Só que hoje, é, tem muitas regiões com área de pobreza, com áreas de miséria, eu entendo, mas não se compara. Ah, Nada antes, né? se compara ao que era os anos 80. Não, não tem, não tem. É assim, essa fase. Então, assim, hoje as facilidades são muito grandes. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro para comprar carne, tinha que comprar R$ 1 de carcaça de frango. Por isso que eu sei reaproveitar carcaça de frango. A gente, o quilo da carcaça era R$ 1 e Sim. a gente comprava para fazer fritinha para poder comer, porque era o que tinha. Então, e eu fiz, a minha mãe fez um curso no SESI, sei lá que ano, acho que era no final dos anos 80, começo dos Sim. anos 90, que era sobre sobras e aproveitamentos, que era justamente para falar sobre isso, sobre as cascas, né, como se fazia, né, por exemplo, aprendi a fazer maionese quando era criança em casa, com ovo e óleo, por conta dessas coisas, porque não tinha dinheiro para comprar. Então, era isso, a gente fazia com o que tinha em casa. Então, a geração de hoje não conhece isso. A geração de hoje não sabe nem o que é uma beterraba. Verdade. Tem gente que vem para casa de santo que nunca viu uma beterraba na vida, que nunca picou uma cebola. Então, assim, por quê? O foco é outro. As famílias agora, elas focam no adolescente, no filho, para que ele estude, para que ele tenha uma formação. Então, assim, não é culpa deles, não é culpa da família. Isso chama-se evolução. Só que a pandemia, ela veio para dar um choque de realidade. De que, tipo, ok, vamos evoluir, mas vocês precisam aprender o básico. Porque se você não souber o básico, você vai morrer de fome. Exatamente. Você vai morrer de fome. Então, porque é isso. Então, as coisas, elas, não é que elas estão retrocedendo, a gente está resgatando. Está havendo um resgate de reaproveitar as cascas, de Sim, utilizar os alimentos de várias formas, né. sim. Então isso é um resgate. O que eu enxergo hoje é o resgate do que parou durante uns 30 anos, mais ou menos. Eu adoro, eu acho maravilhoso isso. A gente Ah, por começou. que será? Será que é porque a senhora é de nanã? Eu adoro. Justamente, o Panelarte, ele começou por uma necessidade minha e da Rafa, né? Não Uhum, foi por, ai, amo cozinhar. Não foi, uhum, gente. Não vou ser hipócrita, não foi por causa sim, disso. Foi por uma necessidade pessoal. Preciso trabalhar, não tenho como, tenho uma filha pequena, eu vou fazer o quê? uhum, O que é mais fácil da gente fazer quando a gente é uma mãe solo e nova, sim, sem muitas oportunidades ali no momento, sim, né? Ah, vou começar a vender comida, vender bolinho no pote, vender isso, vender aquilo. Então a gente começou com as coisas tradicionais. Só que chegou uhum, uma hora que eu cansei, porque eu já não gostava daquilo, né? Eu sim, fazia por uma necessidade, mas eu não amava. E a gente tem uhum, que ter amor pelas coisas que a gente faz, sim, né? exatamente. Foi aí que eu e a Rafa, né, duas inquietas do jeito que a gente é, vamos começar a pesquisar coisas diferentes. Quero continuar fazendo isso, mas tem que ser diferente do que todo mundo faz. Sim, Porque isso não dá. Que foi quando a Sofia apresentou a intolerância à lactose, sim, né? E ela não podia comer várias coisas. Várias uhum, coisas. E eu não tinha dinheiro pra comprar,
porque eu não trabalhava, eu só vivia dessa renda de vender bolo, não sei o que, não sei o que lá. Então a gente começou a pesquisar e foi aí que veio a substituir os ingredientes para fazer as coisas, para fazer aquela receita, mas por outro ingrediente mais barato. Sim, Então ela não podia comer manteiga, a gente fazia a nossa própria manteiga com um inhame, por exemplo, sim. um requeijão. Foi aí que veio e surgiu as cascas, né, esse aproveitamento, e foi aí que veio o amor por fazer o que a gente faz, né? Uhum, Porque tem um porquê, tem um fundamento, né? sim, Você não faz só por fazer. sim. Você faz porque aí agora hoje eu entendo a importância, né? Que nem a casca da melancia que tá aqui, Uhum, né? As receitas que estão no livro por conta da casca, e enfim, é isso. sim, sim. Bom, a gente tá quase chegando no final. Tá bom. E eu queria saber se tem alguma coisa que a senhora acha relevante falar referente a essa relação da comida com o candomblé, né? Porque eu sei que falar do candomblé é muito extenso, Sim, mas a gente está bastante. fazendo mais esse paralelo mesmo com o alimento, porque Uhum, é uma coisa que representa muito forte na religião. Se a sim. senhora tiver algo relevante que a senhora queira falar a respeito. É, o que eu mais observo, assim, com essa vivência dentro da religião e com os alimentos, é a introdução alimentar das pessoas. Eu tiro por mim, não só a introdução alimentar, mas essa relação de conhecer os alimentos. De, por exemplo, nunca ter tocado num frango, né, um frango que não seja congelado, Sim, né, então essa conexão que você tem com o alimento é uma coisa, assim, surreal. Então não é assim, aí as pessoas falam: "Nossa, eu me arrepio de pôr a mão no nossa, eu tenho agonia de pôr a mão no frango que acabou de ser imolado". Claro, ele tá com o corpo quente, você só compra frango congelado, você vai, né, uhum, estranhar, você vai sentir uma estranheza. Mas você precisa saber de onde vem, você precisa saber o que que aquele animal fazia, porque faz parte, né, a por gente se exemplo, alimenta a dele, gente né? se alimenta dele. A mesma coisa são os outros, por exemplo, legumes, né, vegetais, que, por exemplo, às vezes não é presente muito dentro da sua família carnal, e aí você chega no candomblé, você vê aquilo e você come, Muito, né. minha Jiló, mãe. quiabo, são coisas que não são todas as famílias que introduzem o cará mesmo, o próprio inhame, né, o grão de bico, são coisas que não são todas as famílias que introduzem esse tipo de alimento. E aí, eu vejo as pessoas chegando e, tipo, não como quiabo, daqui a pouco tá comendo uma gamela, todinha, nunca comeu quiabo, entendeu? Então tem Exatamente. essas relações, né, de de conexão, né, de se conectar ao alimento e entender o porquê, de onde que ele vem, por que que você está se alimentando dele. Porque é isso, essa questão da evolução, ela é ótima, a tecnologia é ótima, mas ela nos afasta da nossa essência. Aí a pessoa tá lá anêmica porque só come hambúrguer e miojo, mas nunca comeu uma beterraba na vida. E não se interessa em Não se saber, não se interessa. interessa em conhecer, não se interessa em preparar. Aí fica doente, acontece alguma coisa, aí corre atrás Exatamente. de quem? E fala, deixar. Aí, às vezes, só falta comer carne, por exemplo. Teve uma Exatamente. pessoa, é sério, sério. Teve uma pessoa que chegou até mim. Ela é de Oxóssi, não posso dizer o nome. Desconfio quem A senhora seja. desconfia que seja, que chegou até mim com vários problemas espirituais. Eu falei, querido, come carne. Só come carne. Ai, mas eu estou me abstendo, eu quero vir. Como que é? Eu estou vivendo um processo de. Eu falei, gato, se você quer ser uma pessoa, se você quer se revitalizar, se você quer voltar para a sociedade como a carne, comeu, começou a melhorar. Falei, olha que impressionante. Isso Exatamente. também é um ebó, ó, isso também é um ebó. Claro que foi com a orientação do jogo de búzios, eu não falei de aleatório. Uhum. Porque cada um tem o direito de ser vegetariano, vegano, o que quiser. Mas se a sua essência está pedindo aquilo, é o que eu falei sobre a carência de vitamina. É sobre você estar anêmico. E foi assim, eu vivi isso, né, de Sim. perto, então foi surreal. A pessoa tava e voltou a viver, né? Falta de proteína. Falta Voltou a por isso que viver. eu gosto de carne. Proteína. Bom, é isso, gente. Eu só quero aproveitar para falar uma coisa muito importante, já que a gente está falando de alimentação, ainda mais fazendo essa relação com a comida do candomblé.
A ideia desse programa não é somente para falar de comida, né? Tanto que a gente já, na primeira temporada, a gente trouxe outros artistas que são de outros segmentos, músico, grafiteira, enfim. Né? Mas é justamente para que as pessoas de fora, né, vocês que estão assistindo, conheçam a história dessas pessoas e conheçam outras coisas também, como um pouquinho do candomblé, um pouquinho da nossa comida. Mas o Bate-Prato nasceu mais com o objetivo de mostrar que, gente, comida, ela é arte. Cozinheira é artista, ok? Nós trabalhamos com arte. Cada preparo do que tá aqui, a gente faz para mostrar mesmo. Não é enfeite, né? Isso aqui não é um enfeite, não é um enfeite, não é. Isso aqui foi preparado, ele foi pensado, ele foi feito. Então, assim, a gente lutou muito para que isso existisse, para a gente mostrar, porque muitas pessoas fecham as portas, né? Sim. Pra gente. Chamam a gente para os trabalhos, mas a gente é sempre assim, não é divulgado, não é lembrado, não é agradecido. A gente está ali apenas para alimentar as pessoas e não é assim, né? Então, é por isso que eu agradeço, sim, muito os projetos, os editais de cultura que tem aí, né? Tanto o Vai, como a gente fez o ano passado, o Bate-Prato pelo Vai, como esse ano pelo Fomento, porque são pessoas que leram nosso projeto e acreditaram no nosso trabalho como artistas, né? E é isso. E, pode falar? Pode falar? É, complementando o que a senhora está falando, no candomblé existe um cargo dado para as pessoas cozinharem. Não é qualquer pessoa que pode fazer a comida. Esse cargo é Iabacê ou Bababacê. Iá, mãe, Bacê, que faz a comida, que faz o axé. Né? Que faz o axé, não é que faz a comida, mas que faz o axé. Esse cargo, essa pessoa que cuida disso, ela é a pessoa responsável por fazer não só a comida do orixá, mas também como a comida da comunidade, né? Nós conhecemos uma que, inclusive, ela não deixa as pessoas falarem dentro da cozinha, ela não deixa qualquer pessoa encostar a mão na colher de pau, ela não deixa qualquer pessoa mexer na panela, por quê? Isso tudo interfere. A energia das pessoas em cima do alimento, ela interfere. Porque às vezes a pessoa está numa boa intenção, mas só dela ficar falando em cima, eu já vi comida azedar, com a panela fervendo. Você também já viu? Então, assim, é uma importância muito grande, é uma responsabilidade muito grande, porque você está alimentando as pessoas. Então, a sua mão está ali, a sua energia está ali, a sua felicidade está ali, as suas angústias, os seus anseios estão sendo colocados ali. Então, isso tudo conversa muito com o que a gente falou aqui hoje sobre a montagem dos pratos, a apresentação dos pratos. Isso faz muita diferença. Você não vai simplesmente pegar o feijão preto, socar no prato e dar para algum. Exatamente. Você Tem não. todo o preparo, o cuidado de como vai fazer, como vai temperar, como vai Exatamente. montar, entendeu? Exatamente, porque são pratos, são oferendas que você está oferecendo para reis, rainhas. Eu estou falando do dono da tecnologia, do dono do nosso caminho. Eu vou simplesmente jogar comida no prato e toma? Não. E não é só para ele, mas para todas as pessoas. E eu vejo que tem uma dificuldade muito grande, nós mesmos temos essa dificuldade de nos permitir sermos acariciados pela comida. A gente come de qualquer jeito, a gente come em pé, a gente come andando, a gente come falando, a gente não tem um momento para sentar e falar, vamos respirar, comer, agradecer esse alimento e tal. E a gente sai andando, comendo e vai falando com as pessoas, enfim. Então, isso é uma preocupação muito grande, mas isso tudo se conversa, que foi o que foi dito aqui hoje. Sim, sim. É por isso que esse programa. É por isso que a gente pensou em criar esse programa, pra gente Sim, conversar, comer e debater sobre essas ideias que eu acredito que seja muito importante, sim, né? sim, muito E é isso. pertinente. Para finalizar, Iá, a senhora também faz parte do coletivo Enuaiê, é o nome Isso, que foi contemplado pelo Vai esse ano, né? isso. Também um edital, né, Uhum. da Prefeitura de São Paulo. Queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre o projeto, porque ele vai ser lançado em breve. Sim, sim. Esse projeto, que é Exu, a Esfera da Comunicação, nós tivemos várias ideias
juntamente com o coletivo Abayomi Atelier, né, o Enuaiê junto com o Abayomi Atelier, a gente pensou numa maneira de desmistificar a imagem de Exu, porque foi construída uma imagem sobre esse orixá muito errônea, por conta do cristianismo. Então, a gente sempre teve esse anseio de falar que, cara, Exu não é o diabo, Exu não é o demônio. E aí, de que maneira a gente ia falar isso? Como? Né? Antigamente, Pierre Verger, Bastide, José Benite, vários outros autores, né? Escritores, né? Nós não somos escritores, mas essas pessoas deixaram obras, né? Tem muitas obras que estão escritas, documentadas, tem muitos vídeos, né, que estão por aí. E só que isso, por exemplo, para a gente resgatar hoje, alguns vídeos são meio complicados, porque precisa restaurar e tal. E então, o que a gente pensou nesse coletivo? Da gente trazer as ferramentas que a gente tem hoje. O que os jovens ouvem hoje? Podcast, eles Sensacional. TikTok, YouTube, são essas coisas que eles ouvem. Então, de que maneira a gente vai atingir esse público? Porque os mais velhos, não é que a gente não queira atingir, tá, gente? A gente quer sim. Muito importante, a gente quer muito. Só que o que acontece? É muito mais difícil uma pessoa de 70 anos ouvir um podcast do que um jovem de 13, 14 anos ouvir um podcast. Então, a gente pensou nessa forma de apresentação. Também vamos ter um documentário onde nossas abás, nossos mais velhos estarão falando um pouco sobre do que é Exu na vida deles e o que Exu fez e faz na vida das pessoas. Então, a ideia geral do projeto é quebrar o estigma de que Exu é o diabo e que ele é ruim. Então, a ideia desse projeto é essa. De que maneira? Várias. De que forma? Todas, de todos os acessos. Teremos livro em braille, livro com imagens, Físico, né? tem o livro físico, teremos o podcast. Os Itãs, né? Isso, o podcast vai falar sobre os Itãs, o livro vai ter essa ilustração e temos a tradução também em braille para as pessoas que não têm acesso visual. Então, para abranger todo mundo. É isso, gente. Sigam o coletivo Enuaiê, é isso, né? Isso. E-N-U-A-Y-E. E é isso, gente. Ó, por último, mas não menos importante, eu quero agradecer ao Edivan Mota, que já veio aqui também no Bate-Prato ano passado. A gente tá aqui na varanda do estúdio Olubatá, né, no espaço dele que ele abriu pra gente. Então, muito obrigada por isso. E é isso, gente. Obrigada, mãe Bianca. Obrigada, estúdio Olubatá. Obrigada a toda a equipe técnica, produção. Muito obrigada.